opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. E o motivo desse crescimento, sem dúvida alguma, é a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. Nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Você que não se inscreveu, é muito importante que você se inscreva. Dê o joinha, é de graça, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Quarta-feira é dia dos gigantes, daqui a pouco eu os anuncio. Muito polêmicos, muito respeitosos, mas é um debate franco, direto, de verdade. Afinal de contas, eles falam o que pensam e você em casa, que é suficientemente inteligente, tem a capacidade de tirar as suas próprias conclusões. A gente vai falar sobre muitos assuntos. TSE acerta em tirar Forças Armadas da fiscalização eleitoral e o alvoroço, o incêndio, entre aspas, criado pelo general Heleno na CPMI nos atos do 8 de janeiro. O que você achou? Daqui a pouco a gente mostra que ele encarou todo mundo lá, encarou a relatora, encarou o presidente, encarou os nobres parlamentares, enfim, muita polêmica. Comigo, esses grandes debatedores, essa dupla que faz um grande sucesso. Gigante Oséias Varão, ex-vereador e advogado. Tudo bem? Seja bem-vindo, Oséias. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Euler Ivo, que está aqui conosco mais uma vez para debatermos os grandes temas do nosso país. Quero já agradecer a audiência dos nossos telespectadores e internautas. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Euler Ivo, o homem, o comunista, que está escrevendo um livro de 3.000 páginas. São muitas histórias. Seja bem-vindo, Euler. Obrigado. Eu que agradeço também a Brasil Central, que é a TBC, sempre com você, está fazendo aqui um debate. Eu fico agradecido de ser convidado e vamos lá. Sempre convidado, todas as vozes, todos os espectros políticos. Vamos lá com a nossa pergunta do dia. TSE acerta em tirar as Forças Armadas da fiscalização eleitoral? É a Andressa hoje de novo? A Andressa Calassi, essa grande jornalista completa, viu? Produtora, repórter, bate escanteio, faz gol. Ela vai contar um pouco dessa história pra gente. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou a retirada das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Federal da lista de entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. Com as mudanças, deixaram de ser autorizadas a acompanhar as fases de auditoria das... Mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas estar também no rol das entidades fiscalizadoras. Além dessa modificação, os ministros também incluíram o teste de integridade com biometria na norma, que define as regras para a realização dos procedimentos de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação. Veja agora a lista atualizada de instituições autorizadas a participar das etapas de fiscalização: partidos políticos, federações e coligações, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União,
Confederação Nacional da Indústria, demais integrantes do Sistema Indústria e entidades corporativas pertencentes ao sistema, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos, com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública, credenciadas junto ao TSE. Departamentos de Tecnologia da Informação de universidades credenciadas junto ao TSE. Diante dessa decisão, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. O TSE acerta em tirar as Forças Armadas da fiscalização eleitoral? Isso é um certo preconceito? É por conta do que aconteceu nas últimas eleições, em que Lula foi eleito presidente da República? Vou começar essa rodada com o Oséias Varão. Alexandre de Moraes acerta ou não? Olha, Rafael, na verdade nós temos percebido uma postura do Alexandre de Moraes assim, muito autoritária e até refratária, né, à fiscalização das urnas eletrônicas e do processo de apuração dos votos. Eu digo isso porque qualquer pessoa que é honesta, que faz uma administração honesta em qualquer dimensão, o que ela faz? Primeiro, ela entende, assim como eu, que ninguém é obrigado a confiar em ninguém. Não é a confiança que direciona o posicionamento das pessoas em relação à administração pública, é a transparência. Então, quando você é honesto, quando você faz tudo direitinho, se alguém desconfia de você, qual que é a sua postura? É escancarar as portas, Rafael. Não é verdade? Você faz questão de mostrar tudo para todos que quiserem ver. É assim que quem está fazendo tudo certo age. E não tem sido esse o procedimento do Alexandre de Moraes. Eu não estou dizendo que ele está fazendo algo errado. Eu estou dizendo que a postura dele não é compatível com quem está fazendo tudo certo. Isso já deve deixar a gente preocupado na minha visão, né? Agora, eu penso que isso é mais um discurso que ele está fazendo, um processo de vingança, porque o Alexandre de Moraes tem adotado muito essa postura. Ele não age como um juiz, na minha visão, ele age como alguém vingativo, alguém passional. Então, como o Exército, ou os técnicos do Exército, levantaram alguma suspeita sobre o procedimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação às urnas eletrônicas e a apuração dos votos, porque essas suspeitas foram levantadas e não foram esclarecidas, então ele, num processo de vingança, está excluindo os técnicos do Exército da fiscalização das urnas, né? Então é preciso deixar isso bem claro. Agora, eu acho que isso é inócuo. Por quê? Ele excluiu os técnicos do Exército da apuração das urnas. Mas os partidos políticos, por exemplo, podem contratar técnicos do mesmo nível para fazer a fiscalização. Agora, o mais grave não é isso. O mais grave é que, vamos supor que algum técnico levante alguma suspeita, como foi levantado pelos técnicos do Exército, acerca do processo. Certo, Rafael? Certo. Essa suspeita, quando ela for levantada, vai acontecer o mesmo que aconteceu com as suspeitas que foram levantadas pelo PL, por exemplo? Ou seja, se você levantar alguma suspeita sobre o processo de apuração em primeiro lugar, você será multado em mais de 20 milhões. Ora, é assim que age alguém que quer ser transparente? Então, o efeito é o seguinte: se todo mundo fica com medo de questionar, com medo da multa de 20 milhões que o tribunal aplica, quem vai questionar, Rafael? Você está concordando então com a presidente do PT, a Gleice, que fez esse questionamento, inclusive? O questionamento que eu me lembro que a Gleice fez recentemente, inclusive, foi da necessidade da justiça eleitoral, né? Ela argumentou que no Brasil se gasta mais, olha o tanto que isso é grave, Rafael, e eu concordo com a Gleisi Hoffmann do PT. No Brasil se gasta mais para a manutenção da justiça eleitoral do que com a própria campanha. E ela diz que as multas são altíssimas, exorbitantes. São absurdas as multas que são aplicadas, na minha avaliação também, mas a própria necessidade da justiça eleitoral, que custa mais do que a própria campanha eleitoral, é que ela propôs a discutir. Eu concordo com ela, inclusive, porque a maioria dos países do mundo não tem uma justiça eleitoral para cuidar das eleições, porque é muito caro manter essa estrutura durante todos os 4 anos, né? Então eu entendo que nós temos que acabar com a justiça eleitoral. E aí, mas como é que a eleição vai acontecer? Basta você pensar como é que a eleição acontece nos outros países. Você tem órgãos auxiliares ou varas especializadas dentro da própria justiça comum que executa as eleições. Não precisa manter essa mega estrutura que o Tribunal Superior Eleitoral é e que consome assim, um absurdo em termos de recursos.
Euler Ivo, concorda, discorda? O TSE acerta em tirar as Forças Armadas da fiscalização eleitoral? Acerta na mosca. As Forças Armadas do Brasil é para defender o Brasil de uma invasão externa, de uma agressão externa. Porém, ao longo do tempo, infelizmente, as Forças Armadas do Brasil se transformaram no maior partido político do país. E os militares, é um partido político armado. Os partidos, nenhum pode ter arma, nenhum partido político pode ter arma. Mas os militares agem como partido político. Inclusive, se arvoram no direito de derrubar presidente e implantar a ditadura deles. Você vê, o João Goulart foi eleito. Aí os militares vieram e derrubaram o João Goulart. Por que derrubaram o João Goulart? Quando ele disse que o lucro das empresas estrangeiras no Brasil devia ser limitado. Não devia remeter o dinheiro para lá. O lucro devia ser replicado aqui no Brasil. Quando o João Goulart disse que é preciso fazer a reforma agrária, que a terra do Brasil é terra demais e o pessoal passando fome, então derrubaram o João Goulart. Quem patrocinou a queda do João Goulart foi o governo americano. Quem orienta, infelizmente, as Forças Armadas do Brasil hoje é principalmente o governo norte-americano. Não é só a Força Armada do Brasil, de toda a América do Sul. Eles colocaram, os Estados Unidos colocam as Forças Armadas como digamos assim, a garantia dos interesses dele. As Forças Armadas do Brasil cultivaram, e está aí para ver, um ódio aos movimentos populares. É um ódio ao movimento popular organizado. É um anticomunismo total. Os comunistas defendem o progresso do Brasil, defendem o desenvolvimento, e eles colocam como centro o ataque. E o pior, eles arvoram no direito de dar golpe militar e implantar ditaduras. Você vê, eles deram um golpe em 64, ficaram mais de 20 anos no governo. Depois disso, acho que deve continuar mandando. O Bolsonaro que achava que as Forças Armadas devem fazer tudo. Inclusive aqui, quem pediu para tentar botar o Exército para controlar a eleição foi o Bolsonaro. Não foi técnico do Exército que descobriu alguma falha, foi isso não. Isso é o Bolsonaro montando, tentando dar golpe. Inclusive agora o assessor do Bolsonaro disse que de fato houve reuniões no Palácio para dar golpe, não é? O Bolsonaro só não deu o golpe porque o comandante do Exército falou, eu não concordo. O comandante da Marinha falou nada. E o comandante da Aeronáutica não falou nada. O comandante da Marinha falou, eu apoio você, Bolsonaro. Mais ou menos, não são essas palavras, é uma forma popular de dizer que o comandante da Marinha, de acordo com o assessor do Bolsonaro, que estava na reunião, disse que ele concordou com o golpe. Não é? Então as Forças Armadas não podem ter atividade política, não pode ter. Então deve ser tirado. Agora, quem controla o próprio tribunal, o STF, o Superior Tribunal Federal, também diz que ele não vai fiscalizar as eleições. Tem o Tribunal Superior Eleitoral. Por que tem que ter outro também? Eu achei também uma medida correta, certa. Então, nesse caso, eu estou de acordo com isso. As Forças Armadas do Brasil devem ser para defender o Brasil. Deve, inclusive, outra questão importante aqui, viu, Zé? Eu não vejo o Alexandre de Moraes como sendo refratário à fiscalização. De forma alguma. Ele não foi refratário. Ele, por exemplo, mas parece que ele está mandando, o tribunal, o STF, mesmo defendeu, o STF não deve fazer a fiscalização. E as Forças Armadas também não. Aliás, as Forças Armadas, volto a dizer, as Forças Armadas não devem ter atividade política. Não deve ter. Porque ela tem uma atitude de partido armado. E a história do Brasil, toda a história do Brasil, você vai notar que o maior partido político do país são as Forças Armadas. Ok. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, vamos para outro assunto já. O presidente Lula já marcou seu próximo destino para o exterior após se recuperar da cirurgia que vai fazer no quadril na próxima sexta-feira. Lula diz que vai viajar no fim do mês de novembro para os Emirados Árabes, onde vai participar da COP28, que vai discutir a questão do clima. Na opinião de vocês, Lula é mais importante no exterior ou no Brasil? Vou começar essa rodada com Euler Ivo. O Lula é presidente do Brasil e deve tratar as questões do Brasil.
Agora o Lula acerta na mosca. Quando ele vê que o Brasil, ele é hoje dominado pelos bancos estrangeiros. Ele é dominado pelas potências estrangeiras. E o nosso Brasil não é independente. Ao contrário, então o Lula tem que ir atrás, onde tem os nós, para soltar os nós. Está cheio de nó, o Brasil está cheio de nó. Por isso o Brasil não progride. O Lula tem que ir lá atrás para desmanchar esses nozinhos. E tem que ir nas reuniões, sim. Um ponto importante que o Lula está levantando e está apoiando é que o mundo tem que ter uma nova moeda internacional, que está sendo construído através da China, da Rússia, da Índia, do Brasil, uma nova moeda. E é preciso atrair forças para essa nova moeda. O Lula está indo atrás disso, que o Brasil hoje é escravo do dólar. Quem tem a máquina, pega papel normal, e mete a tinta no papel para fabricar dólar é o governo americano. O mundo inteiro fica à mercê da quantidade de dólar que o governo americano fabrica. O Lula tem que ir atrás no estrangeiro, onde tiver, para defender os interesses do Brasil. É isso que tem que fazer. Aqui dentro do Brasil, ficar quieto aqui, não resolve nada. É igual uma família, viu? Um pai de família. Se ele ficar dentro de casa, ali, só dentro de casa, ele não faz nada. Ele tem que ir fora, tem que movimentar, tem que ir atrás. O Lula faz isso. Oséias Varão, Lula é notado no exterior, teve um jantar aí com Biden, de 30 nomes importantes mundiais, de 30 presidentes, Lula ficou de fora dessa lista. Na sua opinião, Lula, ele é mais importante no Brasil ou no exterior? Rafael, Bolsonaro ficava muito no nosso país aqui. Pois é, eu estou observando aqui a fala do Euler, né? E na minha visão, com todo respeito, o Euler fala assim, como um fã fanático que não quer ver a realidade. Por quê? Na minha visão, o Lula está fazendo essa opção por viajar para fora do Brasil de maneira tão persistente, porque ele não consegue andar pelo Brasil. O Lula cancelou uma viagem que ele faria a Rio Verde algum tempo atrás, alegando, de última hora, quando ele já estava no aeroporto, alegando que havia uma tempestade em pleno mês de céu limpo, né? Não havia nenhuma possibilidade de chover no Brasil naquele período, e ele alegou que tinha uma tempestade, o tempo não estava favorável para ele vir a Rio Verde. Por quê? É porque o auditório que ele organizou para fazer o evento em Rio Verde era fora da cidade, deslocado, fora da cidade, e não apareceu gente. E as pessoas encheram a cidade de Rio Verde de faixas, recusando ou rejeitando a presença do presidente. Aqui em Goiás mesmo, lançaram agora o tal do PAC 3, né? Pergunta se o Lula veio. Ou seja, o Lula está com medo, repito mais uma vez, a última vez que o Lula esteve num ambiente não controlado no Brasil foi no velório do Pelé, quando ele foi chamado de ladrão. E por essa razão ele está traumatizado. O Lula não tem coragem de andar pelas ruas do Brasil e por esta razão está viajando e passeando pelo mundo. Vamos a mais um assunto. O Ministério da Igualdade Racial anunciou nesta terça-feira a exoneração de Marcele Decoté, chefe da assessoria especial da pasta comandada por Aniele Franco. Ela que postou nas suas redes sociais dizeres, né? Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, usando a linguagem neutra. E com os paulistas também houve uma discriminação. Pior de tudo, pauliche. O governo agiu rápido ao demitir essa assessora, né, que diz nas suas redes sociais essas palavras, né, que ligam à xenofobia, que ligam a um certo preconceito, ou o governo exagerou dentro do que é o politicamente correto? O senhor concorda com o politicamente correto, Euler, ou não? Bom, vai depender quem é o juiz, né, para decidir o que é politicamente correto, não é verdade? Mas no caso, você está procurando ver o caso dessa senhora. Ela é assessora do Ministério que combate a discriminação racial. Ela vai em São Paulo e fala que ataca os brancos, torcida branca da Europa, gente, quer dizer, ataca. Eu acho que é um péssimo exemplo. Não só a pessoa que ataca os negros, e tem sido punido muita gente, e ela está sendo punida porque atacou os brancos. A mesma moeda. Eu acho que foi certo, né? Eu não conheço, não sei
digamos assim, que outras saídas poderia ter. Mas eu acho que isso é exemplar. Olha, o brasileiro tem que aprender a conviver com os outros. Não dá para você achar que você é o dono você tem direito, os outros não têm. Então foi de fato uma fala infeliz essa mulher, infeliz, e eu acho que a ministra tomou uma medida assim exemplar. Você fala, mas se não for uma dose muito alta, eu creio que não, porque ela é assessora principal da mulher. Se não é demitida, o que parecia? Que você só tem uma medida. Ela então demitiu e eu acho que foi certo. Foi certo. Oséias. Aí está a razão pela qual eu gosto de debater com o Euler, né? O Euler não fica, às vezes, tentando tampar o sol com a peneira e defender o indefensável. O que aconteceu aí? Essa assessora da ministra fez um comentário evidentemente racista, né? Porque racismo contra brancos, às vezes as pessoas querem dizer que isso não existe. Existe sim. Né? Pessoas que têm preconceito pela cor da pessoa, por ele ser branco. Isso é o fim do mundo, né? E o outro preconceito que ela evidenciou nessa fala foi a xenofobia, porque ela não manifestou preconceito só contra brancos. Ela manifestou também preconceito contra os paulistas. Ela jogou os paulistas tudo dentro de um balaio só e tratou-os de maneira preconceituosa. E esse tipo de comportamento precisa ser reprimido, precisa ser criticado duramente, tanto para brancos quanto para negros. Né? Tanto eu quanto o Euler, acredito, somos contra racismo de qualquer espécie, queremos combater isso e entendemos que o governo agiu acertadamente nesse caso. Muito bem, vamos lá. A sessão que vai votar o projeto de lei sobre a proibição da realização de casamento entre pessoas do mesmo gênero no Brasil poderá não ocorrer nesta quarta-feira. Membros da sociedade civil e representantes de movimentos LGBTQI+, presentes no anexo 2 da Câmara dos Deputados, foram impedidos de acessar o plenário onde está prevista a votação. Vamos acompanhar. Bom dia, gente. Hoje vai ser votado numa das comissões a proibição do casamento homoafetivo. Eu estou no Congresso, vai fazer um ano, e nunca vi uma estrutura de segurança como essa. Barraram a entrada dos ativistas que estavam defendendo os direitos humanos, está todo mundo aqui, não pode acessar a comissão. E pior, vou mostrar agora. Nem no corredor da comissão está podendo entrar, colocaram uma estrutura aqui, uma estrutura lá. Já veio aqui Flávio Dino, um monte de ministros que gerou certa polêmica e em momento algum foi barrado as pessoas. Olha como é que está todo mundo aqui fora e não quer deixar que os populares discutam um tema que é caro para a sociedade. Oséias Varão, essas pessoas têm o direito de se manifestar? Qual a sua visão sobre essa possibilidade de votação ainda hoje? Olha só, Rafael, eu sou a favor de todo e qualquer tipo de manifestação, principalmente quando se trata de debates acerca de temas que fazem parte da política, das deliberações políticas do país, né? Então eles têm todo o direito de fazer isso. O que eu acredito que aconteceu nesse caso é que é o seguinte: esse pessoal aí, eles não vão para as reuniões das comissões para manifestar. Nós já conhecemos o histórico e é por esta razão, acredito eu, que houve a montagem desse sistema de segurança. Eles vão para essas reuniões para fazer baderna, para ficar gritando e impedindo o processo legislativo quando o projeto de lei contraria os interesses deles. Vamos deixar isso bem claro, né? Outra coisa que o parlamentar que foi ouvido ali disse, que eu não me lembro o nome dele, mas é um parlamentar de Minas Gerais, ele disse que casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito humano, porque foi isso que ele deu a entender na fala. Eu não sei qual a declaração de direitos humanos que estabelece, eu não conheço, a não ser que o Eloy saiba. É Duda Salabert. Isso, então eu não conheço a declaração de direitos humanos que estabelece o casamento entre pessoas do mesmo sexo como direito humano. Acredito inclusive que não se enquadra nesse caso, embora eles fiquem tentando configurar dessa forma, né? Eu sou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não entendo inclusive essa insistência deles, por quê? Normalmente essas pessoas desprezam o casamento, desprezam a chamada família tradicional, rejeitam, entendem que é uma estrutura que fortalece os esquemas de opressão da sociedade, né? Tem um vídeo, inclusive, de uma militante que rodou muito nas redes sociais em que ela diz claramente isso. Nós sim queremos destruir a família. A militante, muito reconhecida inclusive a nível nacional, fala isso.
E aí eu não entendo por que eles ficam insistindo nessa história de casamento, considerando que, inclusive, hoje, no Brasil, não há diferença nenhuma, do ponto de vista legal, entre quem é casado e quem não é casado. Eu acho que é mais uma questão mesmo para desestruturar o conceito tradicional de família. Eles investem nisso e querem, portanto, ampliar a situação de casamento com o único objetivo de desconstruir o conceito de casamento tradicional. Euler Ivo, qual a sua análise? Olha, nós já sabemos que hoje pessoas do mesmo sexo convivem, não é? Elas se convivem. O que está discutindo é o casamento. Eu sou a favor, já que a convivência é um fato, existe, é do ser humano, ele deve ser permitido e deveria ser um direito. Porque o casamento, o que está discutindo aí é os bens, é a propriedade de um e de outro. Para quem vai os bens? Com quem fica a divisão de bens? O casamento é isso. Casamento é divisão de bens. Casamento não é divisão de cama. É um casamento ou um negócio, Euler? Não, todo casamento, Rafael, a instituição casamento surgiu para garantir a herança. Você pode muito bem viver com a pessoa e não casar. E, na verdade, na sociedade capitalista que nós vivenciamos, onde vale é quem tem, a pessoa vale pelo que tem, então a pessoa tem muita preocupação com isso. Mas a Bíblia já não fala do casamento há milhares de anos atrás? Olha, milhares de anos atrás, a Bíblia fala, por exemplo, ainda ontem meu neto veio mostrar para mim, a Bíblia levanta que é preciso, quem tem um escravo pode matá-lo, pode inclusive apedrejar uma mulher até ela morrer, na pedrada. É um erro da Bíblia. Mas esse é o Antigo Testamento. Pois é, não, seja onde for, é um erro. É um erro. Rafael. O fato é, a Bíblia é um livro escrito por seres humanos. A Bíblia, quem escreveu a Bíblia foi seres humanos. Foi escrito, pegou várias histórias da humanidade e ela enaltece muito a relação escravista, a vida naquela época de tribos, etc e tal. Olha, a mulher tem direito igual ao homem. Aí fala que a mulher tem que estar submissa ao homem, não é? Então, se for debater a Bíblia, podemos debater. Rafael, eu acho que a Bíblia Euler. é importante, principalmente a Bíblia tem um grande papel que naquela época do Império Romano podia se matar as pessoas à vontade. Aí quando a Bíblia botou não matarás, não roubarás, então acho que aí sim começou os 10 mandamentos, foi um marco importantíssimo. A Bíblia norteia todas as sociedades, especialmente no Rafael. Mas a Bíblia também propagandeia escravismo, propagandeia o ódio. Deus na Bíblia é um ser vingativo. Ué, não é assim, ué. Que isso? Vingativo? Não pode ser assim. Então, sobre a questão de Bíblia, acho que não devemos discutir casamento de pessoas do mesmo sexo sob o ângulo da Bíblia. Não pode ser. Ok. É Rafael, do ângulo dos direitos civis da pessoa. Olha só. Se for entrar na questão da Bíblia, aí complicou o conhecimento de cada um, etc. Olha só. No debate anterior aqui, alguns dias atrás, o Euler Ivo já fez essa colocação dele de que, segundo ele, casamento tem o foco basicamente na questão material, financeira, no patrimônio, né? Eu, se tivesse no lugar da esposa do Euler Ivo, eu me sentiria ofendida com essa afirmação. Ou seja, o Euler está assumindo que casou com a esposa dele exclusivamente, primordialmente, na verdade, por causa da questão financeira, patrimonial e de bens. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é esse o motivo fundamental que move as pessoas a se casarem, gente. É óbvio que isso não é verdade. Nem o caso do Euler Ivo, acredito que não é. Não acho que ele casou com a esposa dele, tenho quase certeza, porque tinha que garantir a divisão de bens. Isso não é verdade. O casamento é muito mais profundo do que isso. Né? A gente sabe disso. Eu que sou casado, o Rafael que é casado, o próprio Euler Ivo que é casado, sabe que não é isso. Né? É muito mais profundo. Então, eu acho que ele está tentando superficializar o casamento e não corresponde à realidade. Ok, vamos lá. O líder da oposição... É importante levantar. Um minutinho para a gente... É claro que o casamento meu com a Isaura é baseado no nosso amor, né? Conhecemos. Eu casei com a Isaura 3 vezes. 3 vezes com a mesma Isaura. E a primeira vez, Oséias, com um nome falso, porque eu era perseguido político. Você pensou um nome falso. Se eu buscasse bens, não teria feito isso, não é? A segunda vez também, com nomes falsos.
A terceira vez, enfim, conseguimos casar corretamente, a perseguição acabou e nós casamos com o nome correto, etc. Tal. O casamento, ele dá socialmente essa estabilidade, mas a história do casamento é essa, é de bens mesmo. E hoje, o pessoal admite a convivência homoafetiva, mas não quer aceitar o casamento. Então fica essa polêmica lá em Brasília, essa falta de coragem de votar esse assunto. Não é? Okay. Mais dia, menos dias, isso vai ser aprovado em Brasília, que é um direito civil da pessoa humana. Olha só, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, protocolou ontem um pedido para a realização de um plebiscito sobre a descriminalização do aborto e convocou a população para ir às ruas no próximo mês. A proposta é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que iniciou o julgamento do tema na semana passada. Vamos acompanhar a fala do senador. Nós estamos apresentando hoje, protocolizando aqui no Senado da República, um decreto legislativo com 45 assinaturas dos senhores senadores, que representa mais do que a maioria absoluta da Casa, onde nós propomos uma consulta à população através de plebiscito. Nós confiamos que a grande maioria da população brasileira, né, defende a vida, né, defende a forma como a própria legislação hoje ela está estabelecida, né, e nós achamos que o povo precisa ser consultado nesse processo. Dia 12 de outubro agora haverá um grande movimento nas ruas de todo o Brasil e aqui nós conclamamos a presença da população que volta às ruas para dizer da sua posição a favor da vida, a favor desse direito, que é um direito que une todos os seres humanos, porque essa é uma ação que, além da questão política que está sendo colocada por aqueles que a defendem, tem uma questão ética, tem uma questão moral, tem uma questão religiosa e até uma questão científica, que é muito cara ao conjunto da população brasileira. Continuando esse assunto, a oposição ao governo Lula tenta aprovar na Câmara dos Deputados o Estatuto do Nascituro para responder ao início do julgamento sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal. A deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, comentou o assunto. Vamos acompanhar. O Estatuto do Nascituro, ele vem proteger, né, o ser humano desde a concepção no ventre da mãe, né? Então ele considera, independente da questão ter sido consensual ou não, ele protege o ser humano desde daquele marco inicial que nós, cristãos, temos como o início da vida humana, que é a concepção, a partir do momento em que se forma, então, o ser humano geneticamente, está no ventre de sua mãe, e a gente vai dar uma proteção especial para ele. Quem faz a lei? Não é o Supremo, né, que pode dizer o que não é ou não crime, ou que deixa de ser crime, mas é o Congresso Nacional. Oséias Varão, qual a sua posição sobre a descriminalização do aborto? Você é a favor ou você é contra? Eu sou contra, Rafael. Acho que isso é uma das maiores atrocidades que o ser humano pode cometer, né? Que é assassinar um bebê indefeso, completamente indefeso, ainda no ventre da sua mãe. Mas eu acho que a discussão primordial nesse momento nem é esta. A questão fundamental, eu inclusive sou a favor de debater. A esquerda tem todo o direito de defender o aborto, que defenda. Agora, nós temos obviamente o direito de contestá-los, mas a questão não é essa. A questão é que nós estamos, na minha visão, vivendo neste momento sob uma ditadura. A ditadura de ministros do STF que tem arrancado do parlamento, dos representantes do povo, o direito constitucional que lhe é garantido de definir quais leis devem governar o Brasil. Os ministros do STF não foram escolhidos para isto. Eles foram escolhidos para garantir o cumprimento das leis definidas pelos representantes do povo no parlamento. E, obviamente, isso não tem sido feito. E esse movimento que está acontecendo no Congresso Nacional é uma reação desesperada a esse autoritarismo de ministros do STF. Euler Ivo, qual a sua posição sobre a descriminalização do aborto? A favor ou contra? Esse senhor que falou é um homem, esse que tem 40 assinaturas, deve ser quase todos homens.
Eu, lá em minha casa, tem 4 mulheres, tem a Isaura e 3 filhas, todas são mães. Nenhuma mulher é a favor de aborto. Nenhuma mulher. O aborto é uma violência, é uma coisa terrível. Uma mulher ter que abortar é uma coisa terrível. Agora, dizer que é um crime abortar, também aí está pulando o corguinho também. Por que que tem que ser crime e não crime? Que debate é esse? Porque tem, por exemplo, você vê que uma criança de 13, 14 anos, que ela é estrupada, violentada e engravida, e não aceita aquele menino, aquela gravidez, ainda no início da gravidez, ela não pode decidir. Aí os homens falam, tem que continuar até o final. Mas por que isso? Então essa visão que está sendo colocada é uma visão de crime, não crime, é uma visão errada. É uma visão errada. É caso a caso. Caso a caso. Tem caso que seria um absurdo, seria um crime. Tem caso que não é crime. Mas a ministra, no voto dela, Euler, desculpa te interromper, ela deixa muito claro que até 12 semanas qualquer mulher pode fazer o aborto, independente da causa. Sim. Esse foi o voto, não foi, José? Não foi isso que aconteceu? Então é o seguinte, a opinião Você da concorda ministra, com a posição da ministra? Olha, a opinião da ministra lá, ela... É a opinião dela lá, estou levantando, que é a visão que se coloca na sociedade. Não é sua opinião, uma visão voto, religiosa, religião de que a posição é crime ou não crime. Rafael, coloca nesse quadro, sou o contrário. Euler. Eu acho que nós temos que tratar isso de forma distensionada. O aborto, em certas situações, ele é correto, é necessário e deveria ser permitido. Então, não é permitido. Tá, então, de maneira muito clara, deixa eu só perguntar para o Euler aqui, Você não pode criminalizar a mulher que fez um aborto. Euler, não pode. Você concorda com o voto da Rosa Weber de descriminalizar? Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, até 12 semanas. Então, veja, esse é o voto. Pois então, eu acho que colocar que é crime e descriminalizar ou criminalizar, tratar esse assunto como crime, é um erro. É um erro tratar a questão de aborto como crime e não crime. Então você concorda com o voto dela? É errada. Você concorda com o voto dela? Não, por que concordo com o voto dela? De liberar para as mulheres o aborto até 12 semanas. Você concorda com o voto dela? Você botou até 12 semanas, não sei quantas semanas não. Desculpa. Eu digo assim, não, 12 semanas, sim, 12 semanas. A mulher tem que ter independência, cada caso é um caso, não pode ser tratado como crime e não crime. Eu sou contrário a essa visão. Então essa visão assim, é crime ou não é crime, está incorreta. Cada caso é um caso. Tem que ser tratado dessa maneira. Mas o que está sendo discutido não é isso. O que está discutindo de maneira objetiva, de acordo com o voto dela, que até 12 semanas, qualquer mulher pode fazer em qualquer Rafael, circunstância. É que nossa sociedade está prisioneira o seguinte, é crime ou não é crime? Mas é isso que está sendo discutido. Eu estou levantando minha opinião. Okay. Eu estou minha opinião. Mas e aí? Não deve tratar o aborto como crime ou não crime. Não pode ser colocado dessa maneira. Essa forma está errada. Nenhuma mulher é a favor de aborto. Então a ministra está errada, então. Seja quem for, a minha opinião, você está tratando que é crime ou não crime? Na verdade, o caso dele, Rafael, é mais grave ainda, porque o Euler é a favor do aborto até o 9º mês. É isso que ele está falando aí. Não, eu não estou, viu, Zé? Essa é a opinião que você está falando. Não, você está dizendo. Não, você fala coisas que não é verdadeiro. Ou fala, seja, olha, o Euler, por exemplo, casou, o pai por inteiro. O Euler está falando, não estou falando isso não, Zé. Você está falando, na verdade, que não pode ser criminalizado, é isso? Não pode ser taxado o aborto como um crime ou não crime. Até o 9º mês, inclusive. Não, a data... Não, aí você quer botar crime. Mas o critério é subjetivo, não tem como deliberar. E tem um detalhe. Critérios tão subjetivos. E tem um detalhe, só para completar, só para você. Aí nós podemos debater a questão da ciência, vamos debater a questão da ciência. Só para você já responder junto, porque outra coisa que você falou aí, que na minha visão não é verdade, é que os homens que são contra a descriminalização do aborto. Tem pesquisas no Brasil, Euler, que mostram que a maioria das mulheres brasileiras são contra a descriminalização do aborto. Claro, eu acabei de falar aqui agora. Aí você na fica minha falando, família, você fica falando como se fossem os minha homens. Esposa, minhas 3 filhas que também são mães, todas são contra o aborto. Eu não estou falando agora, contra o aborto. não falam que não vai botar no nível de crime, entendeu? Não, é igual você pega uma criança, por exemplo, a mãe deve tratar a criança com rigor e exigir da criança um cumprimento? É crime ou não é crime? Como é que você coloca?
Não pode tratar dessa maneira. Tem certas questões que não se trata dessa maneira. É preto ou branco, branco ou preto. Não pode ser assim. E a visão de ministro... Mas a lei precisa ser objetiva, Não, que lei? Euler. Quem criou? Que lei que é essa? Quem cria a lei são as pessoas, Rafael. O voto da ministra é muito claro. Até 12 semanas, em qualquer circunstância, a mulher pode escolher. Muito bem. Se ela assassina a criança que está dentro dela... Assassina é você colocando que é crime, olha sim, só. é meu ponto de vista. Então, o você meu coloca ponto de que é um vista aí é muito claro. Aí você é muito coloca claro. um assassinato, entendeu? Quando você tira, aí eu tenho que me posicionar, eu tenho esse direito e vocês fiquem à vontade também. Tá bom. É a opinião minha e eu deixo muito claro. Por exemplo, quando um bebê de 12 meses, que já tem o corpinho... 12 semanas. 12 semanas, já tem o corpinho, já tem as perninhas, já está todo desenvolvido. Você chega... E ontem eu tive o desprazer de assistir um vídeo, e eu não aconselho para ninguém, de uma criança sendo abortada, é algo assustador. Porque coloca a agulha, o feto, a criança ali dentro, ela começa a desviar, corta a cabeça dela, corta o braço, corta as pernas. Eu achei algo assustador, porque aqui a gente debate muitas vezes com frieza, né? A gente pensa muito mais na mãe do que propriamente naquela criança que vai nascer. Então, nesse caso, eu tenho o direito, assim, de me posicionar. Na minha opinião, é um assassinato. É uma opinião duríssima, mas é uma opinião real. Euler, você que é uma pessoa sensível às ideias também, eu não aconselho vocês a assistirem o que é um aborto. É algo assustador. Eu já assisti, que Rafael. me embrulhou o estômago. Rafael, eu já assisti e eu acredito que as pessoas que são a favor de tratar o aborto dessa forma, ou seja, o aborto ser normalizado, não ser tratado como crime, as pessoas que são a favor a isso, não assistiram esse tipo de vídeo. E eu acredito que, inclusive, o seguinte, pessoas que são a favor da descriminalização do aborto, se elas participarem, presenciarem um aborto e verem como ele acontece, filmando a criança sendo esmagada, sendo estraçalhada, essas pessoas mudam de ideia. Eu acredito nisso, né? Há uma narrativa, na minha visão, muito embolada, muito cheia de falhas, que tentam colocar a questão da liberdade da mulher, do direito de escolha da mulher sobre a vida da criança, do bebê que está no ventre, gente. Isso é inadmissível. Isso não pode ser normalizado. Esse crime, para mim, é um dos piores que existe. Eu não consigo, na verdade, pensar num crime pior do que esse, que é você se sentir à vontade, legitimado moralmente, para tirar a vida de uma maneira tão terrível como essa que o Rafael acabou de descrever, porque eu já assisti esse tipo de vídeo. É algo asqueroso, nojento. Sabe, na minha visão, isso só se equipara a Hitler. Quem faz isso só se equipara a Hitler. Certo? Então, isso precisa ser denunciado. Nós não podemos normalizar o assassinato de bebês indefesos no ventre das suas mães. Então, veja você. Toda mulher e todo homem, toda pessoa, são contra o aborto. Agora, tratar o aborto como crime é um outro crime. Uma mulher, por exemplo, que às vezes aborta por um motivo ou por outro, aí ela é tratada como criminosa. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O homem pode querer tratar, porque ele é homem, né? É diferente. Então, não é... Eu levanto aqui. Nós somos contra o aborto. Mas o aborto não pode ser tratado na questão de que é crime ou não é crime. Tem que sair dessa armadilha. O senhor é contra Isso o é que é assalto? importante. O senhor é contra o assalto? Dependendo do assalto. Por exemplo, os bancos do Brasil é a maior organização assaltante do país. Não, estou perguntando Não, esse é assalto, mas é isso aí. Quer ver uma pessoa que vem com o revólver e vai pegar de você uma coisa para ele comer, você fala, está errado o assaltante e está certa a sociedade. O assaltante a banco, por exemplo, ele tem que ser inocentado? O assalto, o que é assalto a um banco diante de um banco? O banco é a maior organização que assalta o país. Ele arranca 46%. Mas um erro justifica o outro? Olha, eu diria assim para você, a vida de um trabalhador, ele tem o direito de viver, entendeu? Se ele é oprimido, ele é explorado, não tem nada, se ele pudesse conseguir recursos para viver, a sociedade não oferece nada para ele. Então ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Porque é trabalhador? Não.
Então, eu sou contra assaltos, sou contra o assaltante, bandido que assalta aí para roubar. Não, agora depende do caso. Depende do caso. Tem certos casos que justifica. Tem certos casos que justifica. Então, dependendo do que coloca. Tudo que eu estou levantando, tudo é relativo e o senhor está sendo coerente com a sua tese sobre o aborto e sobre o assalto. Não, depende. Pois é. O assalto, em geral, veja só, Rafael, é que nós somos educados, né? Para dizer, por exemplo, que o banco, quando fala mal do banco, é um terror. A maior máquina assaltante do país é o banco. O cartão de crédito rouba 480% ao ano e não é assalto. Ok, eu preciso aqui controlar o tempo, que é o porque assalto? vocês são máquinas de informação e vocês são muito polêmicos e pensam diferente. Vou fazer o seguinte, a deputada Bia Kicis, ela postou nas redes sociais um vídeo da mãe do Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês sabem, mas a intenção da mãe do Cristiano Ronaldo era abortá-lo. De última hora, o médico chegou e disse para ela não fazer aquilo. Agora você imagina o prejuízo que seria para a humanidade, para o futebol. Antes de você, Oséias, eu sei que você quer falar muito, vamos acompanhar o vídeo. Eu tinha 30 anos, já tinha 3 filhos. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer de mim com mais uma criança com tanta dificuldade? Porque os outros já tinham dificuldades. Fiz muita coisa, bebi muitos chás, mas não consegui. Resolvi ir ao médico. E eu cheguei ao consultório do Sr. Doutor. O Sr. Doutor gostava de abortar esta criança. E o médico disse, tu não podes fazer isso porque tu és nova. Tu és muito nova e isso vai te dar muita alegria. E logo que eu pus o Ronaldo ao mundo, o médico que estava ao meu lado me deu o babé, vi que ele estava tudo perfeito. A única coisa que ele me disse, que me lembra todo dia de hoje, disse, este babé tem pés de jogador. E disse, será este que vai ser um jogador? E assim diz que isso. E está aí o Ronaldo perfeito. Oséias Varão, pois não? Rafael, eu não posso perder a oportunidade de falar sobre um projeto que existe aqui em Goiânia que evidencia bem a diferença entre a visão da direita e da esquerda em relação ao aborto. Tem um projeto aqui em Goiânia chamado Gerar Vidas, que funciona ali no centro de Goiânia. E a abordagem que eles fazem é a seguinte: geralmente, quando uma mãe está decidida a assassinar o próprio filho no ventre, é porque ela está enfrentando algum tipo de dificuldade, seja psicológica, seja material. E o que eles fazem? Eles encontraram um mecanismo de encontrar essas mães e, ao deparar-se com mães que estão querendo assassinar os próprios filhos no ventre, esse pessoal faz algumas perguntas e dá um suporte para elas no seguinte termo: mãe, o que eu posso fazer por você para que você não assassine o seu filho? Essa mãe geralmente tem uma carência psicológica ou uma carência material. E eles suprem essas carências, ajudam e apoiam essas mães. Rafael, mais de 100 crianças, eu pude visitar esse projeto, conhecê-lo de perto, fiquei muito emocionado, inclusive, ao ver dezenas de crianças caminhando ali na sede daquele projeto, porque foram vidas salvas por eles, apenas mudando a maneira de abordar a questão e entendendo o real problema que a mulher está enfrentando naquele momento. Geralmente, uma mãe não quer assassinar o seu filho. Ela faz isso numa situação de desespero, de falta de apoio, de suporte, problema psicológico ou material. Quando você supre essas necessidades, ao invés de já encaminhá-la para o aborto, ao invés de já apoiar o aborto, você salva a vida de muitas crianças. Parabéns, eu acho que assim tem que fazer. Assim tem que fazer. Porque mulher nenhuma quer abortar o seu próprio filho. Ela tem que ter oportunidade. Esse pessoal que está fazendo esse trabalho, Oséias, parabéns a eles. Mas você mesmo viu o desespero da mãe, chega um ponto que aí você pega aquela mãe desesperada que abortou, mete na cadeia porque ela abortou. Quer dizer, essa é a solução da sociedade? Não pode ser. E só para terminar, parece, não tenho certeza, eu sou um fã do Beethoven, né? Eu gosto muito de música clássica e do Beethoven. Parece que o Beethoven foi salvo também na questão do aborto. Parece Olha, que, eu não sabia disso. Eu não parece sabia que é o disso. Beethoven, é uma figura importante. Parece que é o Beethoven mesmo. O que eu não gosto dessa discussão, e eu tenho que ser breve, porque a gente tem que partir de outro assunto, é a inversão completa da ordem das coisas. Eu pesquisei, e a gente não tem números confiáveis sobre isso, Oséias, que de 2006 a 2015, 700 mulheres morreram por conta de procedimentos ruins do aborto, ou seja, 87 por ano. Só que, de acordo com uma outra reportagem, uma em cada 7 mulheres já cometeram aborto. Eu, para falar a verdade, eu não acredito muito nesses números, mas isso daria 15 milhões de abortos. Então, muitas vezes a gente faz uma discussão que é mais importante a vida de 700 mulheres
do que 15 milhões de vidas que deixaram de existir por conta do procedimento. Inversão completa. Isso aí, na verdade, afronta até mesmo a nossa inteligência, afronta até mesmo a matemática, que é exata. Então, é uma discussão que a gente precisa aprofundar, sem dúvida alguma. Vamos fazer o seguinte, olha só, o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, negou na CPI de ontem que os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no início do ano tenham sido a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula. Vamos acompanhar o que ele disse. Na verdade, ele disse que não, mas o senhor estava lá, general. Junto com o Mauro Cid estava fisicamente no local. Mostra a imagem que eu vou dizer o que está sendo dito completamente infundado. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, tá ligando para o presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Ele não dá palpite numa reunião dessa. Ele não levanta o braço, fala, presidente, eu quero falar. Isso não existe. As pessoas aqui estão querendo me comprometer. Vão perder tempo. Essa imagem é de 2019, viu, senador? É de 2019. Aquele rapazinho que está sentado ali do lado do Cid, por exemplo, não tem nem ideia de quem é. Foi alguém que levou e ele sentou ali atrás. Só faltava dizerem que ele estava participando da reunião. Quer dizer, então é preciso haver um pouco de senso do que está acontecendo para não haver acusações falsas, acusações que são sérias, porque agridem a integridade de alguém. Então é preciso que as acusações sejam um pouco refreadas. Eu fico pensando, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu não falo apenas dessa CPI, mas de todas as CPIs que eu acompanho, é um verdadeiro circo e não se chega a lugar nenhum. Essa foto, e a gente verificou, ela era, se eu não me engano, de 2019, 2020. E aí... 2019. Aí a relatora, ela quer fazer uma ilação, que essa foto tinha uma relação com os atos do dia 8 de janeiro. A CPI da Covid também não deu em nada. A CPI do MST não vai dar em rigorosamente nada. E esses interrogatórios é o seguinte, você fala uma coisa, aí o relator que está te entrevistando, que tem que ser um pouquinho técnico, ele fala assim, não, mas o senhor lá atrás, eu discordo da opinião do senhor, essa coisa toda. É um palanque político essas CPIs. Essas CPIs são circos políticos na prática, Lerivo? Olha, eu vi o debate aí, o que está discutindo aqui, a conversa toda, é que o Mauro Cid, que foi um assessor do Bolsonaro, direto, ele disse que o Bolsonaro estava organizando um golpe no Brasil. E apresentou, fez um depoimento longo, que está ainda guardado em segredo, ele apresentou isso lá. Aí o que o general quer dizer que é desqualificar o Mauro Cid. Mas o Mauro Cid, se está na frente, se o Mauro Cid deu opinião, deixou de dar opinião, que o Mauro Cid falou que o que ele ouviu, porque ele não é surdo, ele estava na reunião, estava ouvindo a reunião. Ainda que ele tivesse ficado calado, ele estava ouvindo a reunião. Essa e outras muitas. Mas a foto é de 2019. Sim, essa e outras muitas, porque ele era assessor do Bolsonaro até depois da posse do Bolsonaro. É da agora, né? E ele é assessor agora, não é do passado. Ele entrou então em 2019, ficou quanto tempo? Quantos anos assessorando o Bolsonaro? Então ele disse, de fato, ele colocou as verdades, não sei se foi verdade, ele colocou no depoimento dele, ele acusa o Bolsonaro que estava organizando o golpe. Isso aí, falar que o Bolsonaro estava organizando o golpe, isso assim, não precisa de nem acusar, todo mundo viu o Bolsonaro todo dia organizando golpe. Ao 7 de setembro lá, atacando o STF, o filho dele dizendo que bastava um jipe para ele aprender os ministros lá, um cabo mais um jipe. Quer dizer, o Bolsonaro foi assessor de militares, ele enaltece a tortura. Então a pessoa, na minha opinião, desqualificada para ser presidente da República, foi porque prenderam o Lula, amarraram o Lula lá, para ele não descer, então ele ganhou dessa maneira. Então esse debate do senhor, do general Heleno, foi para tentar desqualificar
as acusações que o Cid fez contra o Bolsonaro. E o Heleno, ele também tem um passado, ele foi assessor dos generais da ditadura militar, é um militar esse sim, ele tem um papel que acha que as Forças Armadas têm que ser um partido político. Esse elemento, o general Heleno, ele é um militar que planeja o tempo todo a ação política dos militares. O militar tem que ter ação política no país. Isso está errado. Ele foi lá ontem para tentar salvar a cara do Mauro Cid, na verdade do Bolsonaro. Ele quer desqualificar o Mauro Cid para tentar proteger o Bolsonaro. Isso é que é. Okay. Oséias Varão, qual a sua visão, qual a sua análise? O general Heleno é um dos homens mais honrados deste país, na minha visão, um homem que tem um espírito público extraordinário, muito correto, muito íntegro, né? E eu queria que o nosso telespectador observasse um detalhe sobre a fala do Euler e a fala de uma boa parte da imprensa no Brasil e da esquerda. Eles estão dizendo que o Bolsonaro planejou um golpe no Brasil e que está tudo muito claro em relação a isso. A gente precisa entender que quando eles usam a palavra golpe, esta é a mesma palavra que eles usam para se referir ao impeachment da Dilma. Lembra, Rafael? Toda a esquerda brasileira continua repetindo que a Dilma sofreu um golpe. Daí, dá para você perceber que eles usam a palavra golpe como discurso, como narrativa política. O que aconteceu no Brasil nos últimos meses do ano passado foi o seguinte: havia um debate público, transparente e claro. A direita brasileira desconfiava da lisura do processo eleitoral, da isenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, entende que eles conduziram a eleição, na minha visão, inclusive, de maneira parcial, e que era preciso encontrar algum mecanismo legal para resolver esse assunto. Existe, inclusive, um grande jurista que participou da elaboração da Constituição, chamado Ives Gandra Martins, muito respeitado, que defende a tese de que era possível que o Exército agisse dentro da Constituição, e não por meio de um golpe, para que um poder que estivesse desrespeitando a Constituição Federal parasse de fazer isso, e somente isso. Esse assunto foi discutido amplamente por meio da imprensa, por debates no parlamento, no debate nas redes sociais, e eles chamam este debate de tentativa de golpe. É assim que eles tentam qualificar o Bolsonaro como golpista. Um presidente que sempre defendeu nesse país a liberdade de imprensa, a não censura, a não perseguição de adversários. Um presidente que defendia sempre discursou em defesa das 4 linhas da Constituição Federal. Não leve a sério esta narrativa, porque ela é evidentemente falsa. Euler, a gente tem pouco tempo, Olha, mas qual o paralelo que você vê quando assim, a esquerda, rapidinho, chama de golpe o impeachment da Dilma e agora eles falam, né, a esquerda fala que houve uma tentativa de golpe. Qual o paralelo? A esquerda não deveria definir o que é legalidade e o que é ilegalidade? Afinal de contas, o impeachment da Dilma seguiu todos os trâmites ali do Congresso Nacional e foi chancelado pelo STF. Se houve, então, Euler, na sua visão, o golpe por conta da Dilma Rousseff, o STF foi golpista, participou do golpe também? Participou do golpe da Dilma. Já podemos falar sobre isso. Olha, Oséias, eu acho que, não conheço muito você, eu acho que você defende de fato que quem deve mandar no Brasil são as Forças Armadas. Se você disse, concordando, que as Forças Armadas teve uma eleição que tinha problema, então as Forças Armadas vinham defender a Constituição. Quem que falou que as Forças Armadas é que entra para defender a Constituição? Ela que julga. Ela pode ser mobilizada como Força Armada, mas não julga. Quem julga a defesa da Constituição é STF, o Superior Tribunal Federal. Não são as Forças Armadas. Essa vontade dos militares se autodeclararem os juízes, os donos, os poderosos, é que está errado. Aí sim é golpe. Essa visão que os militares estão acima da lei. Os militares acima da pátria, inclusive julgam se a Constituição foi ou não foi cumprida. Eles é que julgam. E essa visão é a visão da ditadura. Isso tem que sair disso aí, Oséias. Eu estou disposto a conversar com você, colocar toda a história do Brasil, para levantar para você, não entre nessa canoa. Eu queria contar com você como um democrata que defende a nossa Constituição.
É uma legislação que foi eleita, foi debatida, foi aprovada por deputados eleitos, e o órgão que defende a Constituição, que julga, é o STF. Não são as Forças Armadas. Então isso tem que de vez. E é claro, todas as vezes que tem golpe, o que é golpe? Golpe é o seguinte, é uma porrada assim, uma cacetada. Tá, é um golpe. Golpe é assim, não tem uma história construída, é um golpe. Os militares deram golpe no João Goulart, deram um golpe na Dilma, sim. A Dilma foi eleita, eles inventaram que a Dilma fez uma tal de pedalada, agora acabaram de falar que não tinha nenhum motivo. Agora sim, depois de que derrubou ela, tiraram a Dilma para prender o Lula também. Primeira questão, eles organizaram todo um projeto para que o Lula não fosse eleito. Então tinha que tirar a Dilma. Porque a Dilma também, eu sempre levanto, quem manda no Brasil, lamentavelmente, são os bancos, eles que mandam, e quem é o órgão político que manda no Brasil é o Departamento de Estado norte-americano. Lá é que decide. Eles decidiram tirar o Lula. E eles também apoiaram a volta do Lula. O STF foi golpista, então? O STF, quando apoiou, sim, o contra a Dilma, foi golpista. Foi golpista. É lamentável. Ao aprovar o impeachment da Dilma, aquela armação foi golpista. Então isso aí ele foi golpista. Deveria não ser. E foi. Entendeu? Então, no caso, contra a Dilma foi golpe, contra o João Goulart foi golpe. Sabe onde é que tá e o Goulart quis montar um golpe, sim. O Bolsonaro quis montar um golpe. Um minuto para concluir que a gente está estourado. Olha só, sabe qual que é a diferença entre nós dois aqui? É que eu não entendo que debater a forma de aplicar o artigo 142 da Constituição Federal é golpe. É só essa a diferença entre nós. Não. Veja bem. Olha aqui, militares não têm direito de julgar. Militar não pode julgar. Não, você não entendeu o que eu estou querendo dizer. Você tem o direito de dizer isso que você está falando. Eu tenho o direito de defender uma ideia diferente da sua sobre o mesmo dispositivo. E tem a Constituição que está em cima de nós. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o fato de eu divergir de você nesse ponto não faz de mim um golpista. Nós estamos debatendo. Ah, sim, Zé. Mas aí é isso que vocês estão querendo fazer com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma visão, tem uma compreensão acerca do artigo 142, que é fundamentada por um grande jurista, inclusive. E eu estava participando desse debate, inclusive, discutindo esse assunto. Porque nós estamos discutindo esse assunto. Nós somos golpistas? Óbvio que não. Há um debate, há espaço jurídico para debater o assunto. Isso não faz de mim um golpista. O que faria de mim um golpista? Eu agir contra o que está previsto na Constituição Federal. Isso faz de mim um golpista. Agora, debater um assunto, vocês estão querendo criminalizar o debate. Isso está errado, Euler. Isso é que é criminoso, isso que é um ataque à Constituição Federal. É esse o ponto que a gente precisa deixar bem claro. Infelizmente o tempo acabou. Não é um debate, aqui não é debate. O Bolsonaro não está fazendo debate coisa nenhuma. E eu levanto o seguinte, à medida que você aceita que as Forças Armadas é que deve julgar e intervir, porque ela tem arma na mão, eu não tenho arma. Ela tem arma na mão. As Forças Armadas estão armadas. O povo não está armado. Então ela com arma na mão, ela vai impor o quê? As Forças Armadas não podem fazer julgamento. Pois é, Euler, mas esse não é o debate. Fazer julgamento. Olha, esse é o debate. É fundamental o seguinte, infelizmente o tempo acabou. As Forças Armadas não podem julgar. Peço desculpa a vocês. Obrigado, Euler. Obrigado, Oséias. Um grande abraço. Mais um grande debate dessa dupla que está fazendo um sucesso. Dupla antagônica, né? Bem antagônica, completamente antagônica, mas está fazendo um sucesso tremendo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.